O Jovens Sem Fronteiras é um coletivo de ativismo social que faz parte do núcleo da juventude do Clube Hebraico. Começou como um cardápio de ações sociais, então todos os dias a gente tinha uma ação social em alguma instituição, então como o lar dos idosos, abrigos, hospitais, e a gente dava aulas de música, aulas de teatro. E aí, com o passar do tempo, a gente foi se modificando e a gente foi querendo atuar em outros lugares. E aí, hoje em dia, nossa atuação se dá em 3 pilares. O primeiro pilar é de ação social mesmo, e atualmente a gente trabalha na ocupação no Grajaú, em que a gente faz atividades educativas e lúdicas para crianças. A gente entendeu que era muito importante entender a demanda do lugar em que a gente ia atuar e não só chegar com uma coisa pronta, que fosse algo que a gente considerasse importante, mas às vezes não era exatamente o que aquele lugar, aquela comunidade, aquelas pessoas precisavam. A gente começou a trabalhar com as crianças, o que apesar de não ter sido nosso objetivo inicial, foi uma construção linda, porque as crianças trazem muita inspiração e força e um reconhecimento que você se coloca com aquele ser que está em construção. A gente começou a juntar um grupo de crianças que aos poucos foi aumentando e crescendo, e sempre chega crianças novas. É um lugar que tem mais de 1000 famílias, então tem muita criança lá. O segundo pilar é de educação, em que a gente faz atividades educacionais como palestras, exibições de filmes e produção de conteúdo online. E o aprendizado coletivo nasceu a partir dos festivais A Ponte. O Festival A Ponte é um festival que acontece no final de semana, que quer tratar das pontes visíveis e invisíveis que existem na cidade, trazendo falas do centro e da periferia. Desse Festival A Ponte surgem os Apontes, que são as rodas de conversa sobre temas pontuais. Então, rodas de conversa sobre Cracolândia, feminismo negro, maioridade penal, drogas, consumo. E desse A Ponte nascem os novos projetos desse ano, que são o Cine Breja, onde a gente faz exposição de alguns curtas com pipoca, cerveja e um clima descontraído. E o Na Roda Sem Fronteiras, que a gente chama uma pessoa para fazer parte da nossa reunião e essa pessoa conta um pouco da sua iniciativa, do seu projeto, e esse conteúdo vira um conteúdo virtual que a gente disponibiliza nas nossas redes. E o terceiro pilar é de celebração e de fechamento de ciclos, então a gente sempre tenta fazer alguma festa, algum evento em que a gente pode celebrar nós, o grupo, e as pessoas envolvidas como voluntárias. Então a gente fez festas como a Maraté, do Livre Amor, Festa Democrática, Sambaraté, da Cultura Popular, e outras. Eu acho que se eu tivesse que tentar resumir em poucas palavras o que o jovem significa para mim, eu diria que é um grupo de pessoas que elas têm muitas ideias em comum, às vezes muitas coisas em comum na vida, mas que apesar de todas essas coisas em comum a gente consegue acrescentar muito um pro outro. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que apesar de pessoas parecidas, a gente tem muito o que aprender e o que ensinar um pro outro. Jovens Sem Fronteira. Passar essa fronteira para que possamos, com uma identidade judaica firme, afiançada, nos exteriorizar e contribuir com o povo, contribuir com a sociedade. E os jovens é um espaço muito bom, possibilita muitas conexões, muitas pontes com projetos muito legais. E é um espaço mesmo que a gente pode criar muitas coisas e também é muito legal pela celebração, pelos momentos que a gente tem, pelos vínculos mesmo, construindo coisas que fazem sentido. Foi muito importante para mim e continua sendo fazer parte de um grupo de jovens do qual me sinto conectado com as pessoas e estimulado a agir para o mundo. Estar aqui me faz ter uma visão mais crítica sobre mim, sobre a sociedade e continuar me inspirando para melhorar cada vez mais. Acho que é justamente essa energia jovem que faz a gente, sabe, se mover e fazer as coisas acontecerem e fazer um monte de coisa que a gente acredita e que, enfim,
colocar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Então eu sou também muito grata ao Jovens Sem Fronteiras por esses 10 anos de existência, por todo mundo que passou pelos Jovens e que foi construindo, deixando a sua marca nesse espaço que é tão lindo.